O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual o Felipe dará uma volta pela Bacia do Pacífico. E aí, pessoal, a gente vai dar um giro aqui pelo Pacífico, né, até para... Eu estou gravando esse bloco, né, para facilitar um pouco a logística da gravação desse programa. E o nosso giro pelo Pacífico vai começar no Peru, né, onde temos aí, né, você sabe, né, o meme do mais um, oh não, mais um crime de responsabilidade, oh não, mais uma crise no Peru, já que a presidente do Congresso foi destituída, né? No caso, a Lady Camones, né, que era do Aliança para o Progresso, que é de direita, de oposição ao Pedro Castilho, porque ela recebeu um áudio do líder do seu partido, meio que ordenando, né, ela priorizar uma lei que favoreceria a campanha do líder do partido para governador. Né? Então, ó, seguinte, você que está aí no comando do Congresso, tal, aprova aqui esse negócio, passa esse negócio aí para ajudar nós aqui em casa. E aí ela foi destituída no voto no Congresso, tá? Que vai escolher uma nova liderança, o que deve aí, né, no caso do parlamento do Congresso peruano, deve demorar, né, sei lá, 15 anos. Aí a gente já começa a travessia pelo Pacífico, vamos até Kiribati, onde a crise constitucional, a crise da Corte Constitucional continua. Né? Por quê? Porque a lei de Kiribati proíbe, né, que você tenha juízes com dupla nacionalidade na Suprema Corte. E aí, por conta disso, tentaram deportar, né, o David Lambourne, que nasceu na Austrália. E aí agora, 3 juízes que, segundo o governo, interferiram no caso, né, foram também afastados. Eles que são neozelandeses. Tá? Então agora o que acontece? Com 4 juízes afastados, Kiribati não tem Suprema Corte nesse momento. Aí nós vamos para as Ilhas Salomão, já que o país aprovou, né, o adiamento de suas eleições, né? Algo que a oposição diz que é um golpe, a Austrália diz que é uma interferência chinesa, e o que aconteceu? A Austrália, né, se ofereceu para bancar as eleições. Por quê? Porque, vamos lembrar, a justificativa de adiar as eleições é que o governo das Ilhas Salomão alega que ele não tem dinheiro para fazer as eleições e os Jogos do Pacífico ao mesmo tempo. Então a Austrália falou, tá bom, então a gente banca as eleições. E o governo das Ilhas Salomão falou, tá bom, vocês vão bancar as eleições, só que a gente vai adiar mesmo assim. E vocês vão bancar depois, na data adiada. Falando em Austrália e ilhas da região, o governo australiano, pelo seu primeiro-ministro Anthony Albanese, assinou um acordo, né, de segurança com o Timor-Leste, assinado pelo presidente José Ramos Horta. Lembrando que ambos os países, né, têm uma divergência fronteiriça, uma divergência marítima que passa em campos de petróleo e de gás. Né? E o Timor-Leste foi espionado pela Austrália, né? A gente comentou aqui um pouco quando isso repercutiu, isso não é teoria da conspiração nem nada, né? Então tivemos aquele delator, inclusive, que até hoje a identidade dele não foi revelada, mas então Timor-Leste e Austrália assinaram esse acordo, né, de segurança, e que, segundo o Anthony Albanese, é para dar iniciar uma nova era, né, um novo capítulo, melhor dizendo, na relação entre os dois países. De lá nós vamos para Taiwan, já que a venda de 1,1 bilhão de dólares em armamentos dos Estados Unidos para Taiwan foram aprovadas, né? Lembrando que são mísseis antiaéreos e mísseis antinavio.
Falando em Taiwan, a presidente Tsai Ing-wen recebeu o primeiro-ministro de Tuvalu, o Kausea Natano. Tuvalu é um dos poucos países, né, um dos 4 países do Pacífico que ainda reconhece Taiwan como a República da China, como a legítima China. Né? Então, Tuvalu disse que vai continuar com Taiwan, não importa o que aconteça. Também tivemos delegações de parlamentares dos Estados Unidos, mais uma de congressistas dos Estados Unidos, né, de olho nas eleições de midterm, e também parlamentares franceses. Tá? Uma visita aí de 6 dias de 5 senadores franceses, né, segundo o senador Cyril Pevelat, eles estão preocupados com a estabilidade na região. Da ilha de Taiwan, nós vamos para a China continental, né, onde infelizmente tivemos um terremoto na província de Sichuan, que deixou pelo menos 66 pessoas mortas e outras 11 mil pessoas ficaram desabrigadas. Terremoto na escala 6.8 na escala Richter. E o lockdown na cidade de Chengdu foi estendido indefinitivamente, né, um total aí de cerca de 21 milhões de pessoas. Também em relação à China, só que nas suas relações com a Índia, nós tivemos a retirada de tropas, tanto indianas quanto chinesas, né, perto dos postos de fronteira no Himalaia. Né, lembrando que 2 anos atrás a gente teve aquele confronto, né, entre tropas chinesas e indianas, que deixou dezenas de mortos, inclusive pessoas que morreram apedrejadas, jogadas no precipício. A gente fez um programa, né, dedicado a esse assunto naquela ocasião, na região de Gogrago. E teremos o encontro entre o Xi Jinping e o Narendra Modi, né, semana que vem no Uzbequistão, né, como parte ali do encontro de lideranças do Pacto de Xangai. Tá? Saindo da China, indo para a Coreia do Sul, temos aí um tufão, né, que deixou pelo menos 1 metro de chuva sobre o país, destruiu estradas, deixou milhares de pessoas desabrigadas e pelo menos 7 pessoas morreram devido ao tufão Hinamor. Desculpem, né? Provavelmente eu estou pronunciando errado também, né? Mas perdoem também porque eu estou cansado. E novamente os nossos ouvintes, que são sensacionais, mandaram outra notícia da revista Coreia In, da Grace Oliveira, dizendo que uma enquete popular feita por uma empresa de dados na Coreia do Sul mostrou que os coreanos concordam com o alistamento militar dos integrantes do BTS. Já na Coreia do Norte, né, tivemos a nova lei de segurança do país, né, nessa última quinta-feira, dia 8, que basicamente declara a Coreia do Norte como um país nuclear, né, um estado com armas nucleares. Né. Isso gera um fato. Agora também é uma questão legal, né? Então agora o texto legal aprovado amplia o uso dessa tecnologia e estabelece os parâmetros para o uso de armas nucleares e declara claramente que a Coreia do Norte tem armas nucleares no seu corpo legislativo, tá? Incluindo aí a possibilidade de um ataque preemptivo caso seja detectado que armas de destruição em massa serão utilizadas contra a Coreia do Norte. Índia e Japão anunciaram exercícios militares conjuntos, né, no encontro entre o ministro da Defesa indiano, o Rajnath Singh, com o Hamada Yasukazu, o seu homólogo japonês, em Tóquio, porque eles vão realizar exercícios militares conjuntos, né, por causa do que tem no meio, né, a República Popular da China, que é vista como uma potencial rival pelos dois, no caso do Japão, inclusive uma rival histórica. A gente cruza o Estreito de Bering, ignora o Alasca por enquanto e vamos até o Canadá, já que tivemos um ataque à faca, né, na região de Saskatchewan, que deixou pelo menos 10 pessoas mortas e outras 15 pessoas feridas. Tá? Os 2 suspeitos depois, né, os 2 criminosos, na verdade, né, suspeito é o termo que a reportagem está usando, mas os 2 criminosos, né, depois morreram. Né? Um provavelmente tirou a própria vida e o outro se rendeu e apareceu morto sob custódia policial. Ainda não se sabe direito as circunstâncias, né, por assim dizer. E aí cruzamos a fronteira com os Estados Unidos para a gente fechar esse giro,
né, já que a missão da NASA, a missão Artemis à Lua, foi adiada pela segunda vez devido a um vazamento de combustível, né, um possível vazamento de combustível no foguete. Uma operação da polícia do estado de Nova York apreendeu 27 artefatos históricos no Museu Metropolitano de Arte, no Metropolitan Museum of Art, muito provavelmente porque eles foram trazidos para os Estados Unidos de maneira ilegal e eles serão repatriados para Itália e Egito. Tá? Ou seja, eles foram contrabandeados e alguém no museu comprou, alguém no museu adquiriu, alguém no museu não seguiu os devidos processos legais, então eles serão repatriados. Tá? A novela dos documentos encontrados na residência do Donald Trump, nos documentos secretos, continua, e agora um juiz deu direito que o Donald Trump, a defesa do Donald Trump, tenha um representante neutro, né, para revisar o material, né, sobre conteúdo privilegiado, né, porque assim, você não pode mandar qualquer pessoa também, né, qualquer advogado, tal, ou qualquer representante, qualquer pessoa, justamente porque são documentos que não eram nem para estar ali, muito provavelmente. Né? Tivemos a inauguração dos retratos oficiais de Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, ex-presidente e ex-primeira-dama, o que deveria ter ocorrido durante a gestão Donald Trump, mas não ocorreu por mesquinharia, em bom português. Né? O Steve Bannon se entregou às autoridades, embora ele tenha se declarado inocente, né, de fraudar os doadores que contribuíram para uma campanha para o muro, né, a construção do muro entre Estados Unidos e México. E finalmente, um homem do estado do Nebraska, o Dwayne Hansen, de 60 anos, ele navegou pelas águas do rio Missouri, ele navegou 61 quilômetros dentro de uma abóbora. Ele usou uma abóbora gigante como se fosse uma canoa. Tá? Procurem isso e ele vai entrar no livro do Guinness, né, o livro dos recordes. E essa é a melhor notícia possível para encerrar esse bloco. Né? O cara navegou pelo rio Missouri usando uma abóbora como canoa, né? Remando assim. É sensacional. Então, por isso, a gente fecha por aqui. Com isso, melhor dizendo.